Boa noite, turma. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal. Sempre muito bom estar com vocês nesta noite. E na aula de hoje, nós estudaremos um dos crimes mais falados, mais comentados, tanto em jurisprudência como no estudo, tanto para concurso como estudo acadêmico. É o crime de peculato. O crime de peculato é um dos crimes mais falados, mais estudados um dos mais estudados na seara penal, tá? Que é o crime de peculato. Quanto a este crime, pessoal, o que é importante nós frisarmos, não é? Primeiramente, analisar onde ele está previsto. Previsão legal no artigo 312 do Código Penal. Deixa eu só ajeitar aqui as cores das canetinhas. Pronto. Artigo 312 do nosso Código Penal, que traz a seguinte redação: apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Deixa eu só passar aqui para o pessoal ingressando. Ou qualquer bem móvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito, próprio ou alheio. Reclusão de 2 a 12 anos e multa. Pois bem, essa é a previsão legal da forma dolosa. Aí nós temos também aqui, parágrafo 1º, que traz a figura do peculato equiparado, né? Aplica-se na mesma pena se o funcionário público, embora não tendo posse, na realidade, peculato furto, não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que proporciona a qualidade de funcionário. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano. Nós vamos analisar cada uma dessas figuras, as suas peculiaridades inerentes a cada uma delas, e nós iremos iniciar a partir de agora. Vale, meu Deus, o negócio aqui abriu aqui na tela, peraí. Pronto. Vamos lá. Ainda temos o parágrafo 3º também. No caso do parágrafo anterior, peculato culposo, a reparação do dano se precede à sentença incorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz a metade a pena imposta. Aqui nós vamos tratar de uma causa de excludente de punibilidade e também uma causa de redução de pena. Nós também vamos analisar. E aí tem um artigo 313 que diz apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem, pena reclusão de 1 a 4 anos. Aí temos, pessoal, várias modalidades, que algumas delas nós não iremos analisar na aula de hoje, tá? Trago somente para vocês acompanharem, porque nós temos a figura aqui do peculato, que ele vai do 312 em várias de suas modalidades, que podendo chegar até o 313b. Tá? Na aula de hoje nós analisaremos a seguinte, nós analisaremos o 312, nós iremos até o parágrafo 3º do 312, certo? Então, vamos nessa. Nomenclatura, né? Vamos agora tecer algumas noções gerais de peculato, algumas noções gerais sobre o peculato. Pessoal, a primeira delas é a nomenclatura, né? Essa expressão peculato vem deriva lá do direito romano, da palavra peculatus, tá? Deriva do direito romano, peculatus, está até no slide de vocês. A riqueza do Estado era medida em razão do pecus, pessoal, que pecus refere-se a gado, né? Pecus foi derivado para a palavra de pecúnia, dinheiro. Então, por isso adveio a palavra peculato. Tem essa origem, peculatus, não é? Em razão que tinha relação com a riqueza. Haja vista que o Estado media em razão do pecus.
E pecus, logo na sua visão originária, significava gado. E, portanto, com o passar do tempo, pecúnia se tornou sinônimo de dinheiro, riqueza, enfim, até nós chegarmos às expressões odiernas, atuais. Pois bem, avançando, nós temos aqui uma pequena classificação sobre o crime de peculato, as suas espécies. Nós teremos tanto na modalidade dolosa quanto a modalidade culposa. O doloso, ele é um pouquinho mais complexo. Por quê? Porque nós vamos ter 3 modalidades de peculato doloso, que é o peculato apropriação, o peculato desvio e o peculato furto. Na forma culposa nós teremos também, e nós veremos que ela é bem simples de ser compreendida. No crime de peculato, qual é o bem jurídico tutelado, pessoal? Qual é o bem jurídico tutelado? Gente, no peculato, o bem jurídico tutelado é a própria administração pública. É a própria administração pública. Um detalhe interessante que é o seguinte: tanto é a administração pública, tanto no seu aspecto patrimonial, quanto no seu aspecto moral, tá? Ou seja, protege-se os bens que fazem parte do acervo patrimonial da administração, protege também o aspecto moral, como, por exemplo, a conduta ética, a conduta de probidade dos agentes públicos. Então, não é errado nós falarmos que o crime de peculato protege o bem jurídico da administração pública, tanto no âmbito patrimonial, quanto em âmbito moral. No patrimonial, a gente lembra mesmo do patrimônio da administração pública. No moral, a gente sempre tem que trazer aqueles valores morais que o direito administrativo ensina, como probidade, boa-fé, lealdade, enfim. O crime de peculato tutela este bem jurídico. O objeto material do crime. Pessoal, quando nós falamos em objeto material do crime, nós queremos saber qual é a coisa, qual é a pessoa, sobre a qual recai o quê? A conduta criminosa. Então, é a pessoa ou a coisa sobre a qual recai a conduta criminosa. Então, no crime de peculato, o artigo 302, ele se refere ao quê? A dinheiro, a valor e outro qualquer bem móvel. Aqui nós temos o quê? Voltando lá para as primeiras aulas de direito penal, nós temos uma situação de interpretação analógica. Por quê? Porque o legislador utilizou-se de exemplos, realizando um desfecho genérico, exatamente para abordar as várias hipóteses que podem surgir no convívio social. Então, quando o 302 se refere a dinheiro, aqui nós sabemos que tanto é dinheiro, pode ser dinheiro, moeda nacional, quanto estrangeira. Quando aqui o 302 se refere a dinheiro, tanto se refere à moeda nacional quanto à moeda estrangeira. E quando ele se refere a valor, professor, o que é que ele quer se referir, pessoal? Qualquer título de crédito, tá? Qualquer título de crédito, por exemplo. Qualquer título de crédito. O que mais? Qualquer documento negociável. Qualquer documento negociável. Qualquer documento negociável que possa se exprimir o quê? Que possa se expressar em valor, ou seja, que possa se expressar, se possa ser representado por dinheiro
ou por mercadorias. Então, assim, qualquer título de crédito, qualquer documento negociável que possa se exprimir em valores, em numerários, em dinheiro, podemos dizer assim. Daí, qualquer outro bem imóvel, pessoal, é a expressão genérica, não é? É a expressão genérica que pode abordar infinitos exemplos que a gente possa trabalhar. Então, o objeto material é isso, ou seja, qualquer bem imóvel, e exemplificando dinheiro, exemplificando valores. Só que um detalhe é o seguinte, pessoal, o próprio STF já decidiu sobre essa figurinha aqui, ó, prestação de serviços. Prestação de serviços. A pergunta é, a prestação de serviços pode configurar peculato? Exemplifique, professor. Imagina só que um secretário de um município se utiliza-se de mão de obra de um servente do município para, por exemplo, reformar o muro de sua casa. A pergunta que eu faço, este secretário do município, ele cometeria o crime de peculato, né? Aí um detalhe é o seguinte, pessoal, segundo o STF, a resposta seria negativa. Por quê? Porque o 312 não se refere a serviços. Não se refere a serviços. Desse modo, não poderíamos tipificá-lo na conduta do peculato. Pode surgir outras responsabilizações, mas não no crime de peculato, tá? Um detalhe interessante, por exemplo, é que se a figura, eu dei um exemplo do secretário do município, né? Mas se a figura for o prefeito, se a figura, por exemplo, for o prefeito do município, se ele estiver se utilizando de forma indevida, em proveito próprio, serviços do município. E aí, ele ficaria impune, pessoal? No tocante à figura do prefeito, nós temos uma figurazinha específica. Por quê? Porque lá no artigo 1º do Decreto-Lei 201, lá no Decreto-Lei 201 de 67, traz a figura da prestação dos serviços como sendo crime de prefeito. Olha só que interessante. Lá no artigo 1º tipifica crime de prefeito, o uso indevido em proveito próprio ou alheio de bens, rendas e serviços. Então, a figura do prefeito pode sim configurar um crime, só que não é peculato, é o crime de prefeito, crime específico na lei, no Decreto-Lei 201 de 1967. Está até aqui no slide, né? Ó, o artigo 1º do Decreto-Lei 201 de 67 tipifica como crime de prefeito o uso indevido em proveito próprio alheio de bens, rendas e serviços. Então, no tocante a serviços, liga o pisca-alerta, coloca o asterisco, porque isso é importante na pessoa do prefeito. Pode configurar o crime do Decreto-Lei 201 de 67. Vamos lá? Pessoal, um tema relevante que nós temos aqui é no tocante ao princípio da insignificância envolvendo o crime de peculato. Olha só, nós temos um entendimento simulado, inclusive, pelo STJ, que ele diz o seguinte: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. E, portanto, aqui também engloba o peculato. O STJ possui entendimento que crimes contra a administração pública não cabe o princípio
Mas por que esse entendimento do STJ? O STJ diz o seguinte, que, como nós vimos, o bem jurídico tutelado e a administração pública não somente sobre o aspecto patrimonial, mas também o moral, ou seja, a partir do momento em que a moral administrativa, certo? A moral administrativa está sendo violada, a partir do momento que a moral administrativa está sendo violada, fica incabível a observância do princípio da insignificância. Esse é um entendimento pacificado no STJ, tá? E pouco importa o valor, se é resma de papel, se é isso ou aquilo outro. Pouco importa o valor para o STJ. Só que o STF ele possui um entendimento um pouco diferente. Olha só, o STF ele entende que por si só, vamos colocar assim, por si só, ou seja, o crime vamos até melhorar isso, um crime contra a administração pública, né? Um crime contra a administração pública por si só, ou seja, só pela natureza do crime, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Tá? Crime contra a administração pública, por si só, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Ou seja, tem que se analisar o caso concreto. Para saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos para que se admita o princípio da insignificância. Um exemplo de aplicação deste princípio no âmbito do STF, por exemplo, para o crime de descaminho. Né? O crime de descaminho já foi aplicado o princípio da insignificância pelo STF. Então, para o STF, por si só, a natureza do crime não impede a aplicação do princípio da insignificância, diferentemente do STJ. Então, se aparecer uma questão na prova, vocês já fiquem observando se será de acordo com o entendimento do STJ ou de acordo com o entendimento do STF. STJ veda totalmente a aplicação do princípio da insignificância para crimes cometidos contra a administração pública. Por outro lado, nós chegamos ao STF, o STF diz, não é uma regra, não é branco no preto. Eu tenho que analisar o caso concreto para observar se estão presentes os requisitos que autorizam a aplicação do princípio da insignificância. E agora nós vamos começar a analisar a modalidade do peculato doloso. Tá? A modalidade do peculato doloso, que é aquele previsto no 312 CAPT, que está na tela de vocês. Pessoal, olha só a redação, né? Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, nós vimos, valor ou qualquer outro bem móvel. Beleza. Público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio alheio. Vamos lá. Pessoal, nós temos dois núcleos, nós temos dois verbos, apropriar-se e desviar. Nós aqui temos dois verbos. Só que antes de falar ainda dos verbos, é importante compreender o seguinte. Outra observação, olha o patamar da pena, 2 a 12 anos. Nós já sabemos que aqui é um crime de elevado potencial ofensivo. Elevado potencial ofensivo, então esqueça qualquer instituto despenalizador para a aplicação do despenalizador da Lei 9.099, para a aplicação do peculato, tá? A aplicação ao crime do peculato doloso. Então,
Algumas considerações, pessoal. Olha só. Aqui é chamado, né, no peculato doloso, nessa modalidade, é chamado do peculato próprio, tá? É também denominado pela doutrina como peculato próprio, ou seja, é a modalidade natural, é a modalidade, vamos dizer assim, essencial do crime de peculato. O outro ponto importante que eu quero que vocês observem é o seguinte, tá? Aqui também, o peculato próprio ele pode se chamar de peculato apropriação ou peculato desvio, tá? A depender do verbo que seja utilizado, pode também ser chamado de peculato apropriação ou peculato desvio, a depender da sua conduta. O que eu quero que vocês observem bem neste ponto é o seguinte: embora nós chamamos de peculato próprio, este crime aqui, ele é um crime funcional impróprio, ou seja, vamos colocar essa observação, trata-se de crime funcional impróprio. Vocês se lembram por que na aula passada nós estudamos por que nós tínhamos uma classificação de crime funcional próprio e crime funcional impróprio? Qual era a grande diferença disso? Vocês se recordam na aula passada? A diferenciação que a gente fez entre crime funcional próprio, crime funcional impróprio? Eu lembro, professor, qual era? O elemento, a elementar do funcionário público. Sim, continue. Se a elementar do funcionário público estiver ausente, o fato se torna atípico. Agora, se a elementar funcionário público estiver presente, ou se estiver ausente e continuar sendo crime, aí nós chamamos de crime funcional próprio. Recapitulando, se a elementar funcionário público que está presente aqui no 302, se nós tiramos esta elementar, a conduta não deixa de ser crime, ela será crime por outro tipo penal. Agora, esse é o que nós chamamos de crime funcional impróprio. Agora, se nós tiramos a figura de funcionário público, a conduta se torna atípica, nós estamos diante de um crime funcional próprio. Então, quando eu falo que a conduta do peculato é um crime funcional impróprio, quer dizer o quê? Que se eu tiro a figura funcionário público, a conduta continua sendo criminosa, só não será atípica, continuará sendo criminosa, como, por exemplo, a apropriação indébita, por exemplo. Existem outros crimes que também puniriam essa conduta, né? Então, por isso que ele é um crime funcional impróprio. Para aprofundamento ou para revisão, assistir a aula passada ou consultar o material de apoio também da aula passada. Eu só faço essa observação para não confundir, porque isso tem cara de complicar, né? Peculato próprio é um crime funcional impróprio. Olha aí, o que a doutrina nos arma para a gente, né? Então, feito essas considerações, né? Feito essas considerações, vamos analisar os núcleos do tipo, né? Vamos analisar os núcleos do tipo. Nós temos dois, né? Que, como dito, é o apropriar-se e o desviar. Nós temos esses dois verbos no tipo penal. Apropriar-se a gente sabe muito bem o que é, tomar para si, é apoderar-se indevidamente de uma coisa. Só que um detalhe, a posse aqui, a posse é legítima, tá? Ele se apropria de algo porque ele tem a posse legítima. Ele tem a posse legítima do bem.
Em razão de quê? Em razão de suas funções, em razão da qualidade de agente público. Daí, o que é que acontece? A título, ele tem o dolo, na realidade, ele tem a intenção de somente guardar, de resguardar o bem. Só que aí o dolo dele se inverte. O dolo dele se inverte no sentido de se utilizar daquele bem como se dono fosse, que é o que nós chamamos de animus domini. É o que a doutrina denomina animus domini, ou seja, o agente público ele passa a agir como se dono fosse daquela coisa, ele se apropria, ele toma para si aquele bem e passa a utilizá-la como se dono fosse. Isso é a primeira conduta prevista no peculato. A segunda que nós temos no 312 é desviar. Aqui já interessa o quê? Ele vai dar uma destinação diversa do que está previsto em lei para aquele bem. Ele vai dar uma destinação diversa, tá? Em proveito próprio ou alheio, tá? Em proveito próprio ou alheio, a destinação daquele bem. A destinação de um bem, de acordo com a lei, é para isso. Só que ele vai lá e utiliza para aquilo, para dar proveito, trazer proveito para quem? Para ele mesmo, para um amigo, entendeu? Então, por exemplo, imagina só ele se utilizar de um veículo, por exemplo, um delegado de polícia que se utiliza de um veículo da delegacia para ir no supermercado, fazer suas compras, para ir buscar o menino na escola, para isso. Ele está desviando a destinação para que aquele bem. Aquele veículo era para estar na delegacia, mas está servindo como veículo pessoal do delegado. Isso aí é peculato, na modalidade de desviar, porque ele está dando destinação daquele bem para situação diversa do que a lei prevê. Ah, professor, estou entendendo. Só que aí eu faço uma pergunta. E se a destinação for diferente? Ele desvia este bem, mas quem é beneficiado é a própria administração pública. Imagina só, tem determinado bem, ele destina para uma finalidade diversa do que a lei diz, só que não é em proveito dele, não é proveito em terceiro, mas em proveito da própria administração pública. E aí, haverá crime neste caso? Haveria algum ilícito penal? Gente, sem muitas delongas, afirmo para vocês que sim, continua sendo crime a conduta, só que não será pelo 312, e sim será pelo 315 do Código Penal, que diz o quê, ó? Dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa estabelecida em lei, detenção de 1 a 3 meses ou multa. Lembra que a gente lá no 312, a gente fala, né, por exemplo, em valores, né, das verbas ou rendas públicas, aplicação diversa da estabelecida em lei. Então, se caso a coisa seja desviada em proveito da própria administração pública, não será o crime de peculato, mas sim o crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas previsto no artigo 315 do Código Penal. Ok, professor. E aí, outra modalidade de peculato doloso. Nós já analisamos duas modalidades do doloso, né? Que é o peculato apropriação e o peculato desvio. Agora nós vamos analisar o peculato furto, ou também chamado de peculato impróprio. Qual é o peculato próprio? Esses dois aqui. Qual é o peculato impróprio? É o peculato furto, tá? É o peculato furto. Onde é que ele está previsto? No parágrafo 1º do 312. O que é que ele diz? Aplica-se a mesma pena, ou seja, 2 a 12 anos, e multa, se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, aqui, ó, ele não tem a posse legítima, diferente do primeiro quadro, do primeiro caso, por isso que nós chamamos ele de impróprio. Aqui ele não tem a posse do dinheiro, do valor ou bem. Só que aí ele faz o quê?
ele subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da face, olha só o detalhe, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Pessoal, neste caso aqui, também nós estamos diante de um crime funcional impróprio. Neste caso aqui, também nós estamos diante de um crime funcional impróprio. Por quê? Porque se a gente tirar a figura funcionário público, o ato de subtrair um bem que está sob a posse da administração pública, continua sendo crime? Continua furto, não é? Aí vamos enquadrar em alguma das modalidades de furto, mas continua sendo crime, não deixa de ser crime porque se a gente tirar elementar funcionário público. Este é o segredo. Se a gente tirasse a elementar de funcionário público da situação e não fosse crime o exemplo, aí sim, seria crime funcional próprio. Mas neste caso, nós também estamos diante de um crime funcional impróprio. Vamos passar. Olha só. Uma pequena diferença entre o peculato próprio e o peculato impróprio. Vamos lá. Primeira delas, pessoal, no tocante à posse. No peculato próprio, o agente público ele tem a posse o quê? Legítima. Já no peculato impróprio, ele não tem essa posse. Segunda diferença. A conduta, né, o verbo é apropriar-se ou desviar. Na segunda é subtrair ou facilitar a subtração. Aí exatamente o que eu coloquei, ó, é chamado de impróprio exatamente pelo fato de o sujeito não se apropriar, mas subtrair a coisa. O dolo é apoderamento. Mas olha só um detalhe, tanto em um como o outro é de apoderação. Só que é subsequente à posse, no caso do peculato próprio, no peculato impróprio é anterior à posse. Exemplificando para ficar mais claro ainda. No peculato próprio, que é o peculato desvio, peculato apropriação, o dolo de se apropriar da coisa ocorre depois de já ter a posse legítima do bem. No peculato furto, o dolo de apoderamento ele surge antes, é anterior até a efetiva posse. Então, é um furto efetivamente cometido no crime de peculato furto, no peculato impróprio, tá? Só que nós temos a figura elementar de funcionário público. É isso que traz uma nova roupagem para a conduta criminosa. Núcleo do tipo é exatamente subtrair, como nós vimos, é subtrair ou concorrer para a subtração. Neste primeiro, ele pode agir sozinho. No segundo, ele necessariamente tem que agir em concurso, tá? No primeiro, ele pode agir sozinho. No segundo, é um crime de concurso necessário, ou seja, só pode ser praticado no segundo núcleo, só pode ser praticado se duas ou mais pessoas forem executar o delito. A subtração ocorre quando? Ocorre a efetiva inversão da posse. Não está mais na posse da administração e passa a ter posse do agente público. Tá bem? Então vamos lá. Superando esse tema, vamos analisar um pouquinho agora sobre o sujeito ativo do delito. O sujeito ativo do delito. Pessoal, aqui nós estamos diante, né, aquela nossa velha classificação tradicional. Nós estamos diante daquela nossa tradicional figura, né, que é o crime denominado crime próprio. Por quê? Porque nós, neste tipo de crime, o sujeito ativo demanda de uma elementar específica, qual seja uma qualidade especial dele ser.
funcionário público. Por ele ser funcionário público. Ou seja, é um crime próprio, então o sujeito ativo necessariamente tem que ser o funcionário público. Vou fazer um destaque, né, pessoal? Perdão, né? Nós até já explicamos um trechinho, que é a figura do prefeito. A depender da modalidade, o prefeito não poderá cometer peculato, mas ele, dependendo de outra, ele poderá sim. Por exemplo, se for o peculato próprio, o prefeito não responde por peculato, e sim vai responder pelo crime de prefeito previsto lá no Decreto-Lei 201 de 67. Já se for peculato impróprio, ou seja, o peculato furto, aí ele responde pelo crime de peculato, previsto lá no parágrafo 1º do 312. Então, só esquematizando, prefeito, se for peculato próprio, ele responde pelo crime do Decreto-Lei 201 de 67. Se for o impróprio, ou seja, peculato furto, aqui ele já responde pelo peculato. Então, no tocante ao prefeito, professor, prefeito, só em uma modalidade de peculato ele pode responder pelo 312, qual seja peculato impróprio, lá no parágrafo 1º do 312. No peculato próprio, que é o 312 caput, ele não responde, ele vai responder pelo artigo 1º do 201 de 67, do Decreto-Lei 201 de 67. Beleza, sujeito ativo, bem tranquilo. E quanto ao sujeito passivo, pessoal? Sujeito passivo, nós vamos analisar o quê? Nós temos o sujeito passivo imediato, tá? Nós temos o sujeito passivo imediato. E nós também temos aqui a figura do sujeito passivo imediato. O sujeito passivo imediato nada mais é que o Estado. Nada mais é que o Estado. Já o sujeito passivo mediato, tá? É a pessoa física ou jurídica que é diretamente prejudicada pela conduta criminosa, tá? Então a gente coloca como? É a pessoa física / pessoa jurídica diretamente prejudicada. Exemplifica, professor, vamos lá. Imagina só, vamos para a figura do peculato furto. Imagina só que seu carro foi apreendido em uma fiscalização, enfim, foi levado para o pátio de uma autarquia de trânsito. Aí, em determinada noite, um funcionário público furta o som que estava dentro do seu veículo. Pessoal, sujeito imediato, sujeito passivo imediato, não tem que discutir. É o Estado no crime de peculato furto. Sujeito passivo imediato, tanto será a pessoa física proprietária daquele som, proprietária do automóvel, como também a pessoa jurídica, no caso a autarquia de trânsito, que foi diretamente prejudicada com a conduta. Então, nós temos aqui o sujeito passivo mediato e o sujeito passivo imediato na nossa questão. O elemento subjetivo, professor, e o elemento subjetivo neste crime, pessoal, é o dolo, né? É o nosso velho conhecido dolo. Só que, dolo de quê? Dolo de se assenhorar, ou seja, o ânimos de assenhoramento definitivo, o ânimos domini, né? Que é aquela dele se
dele ter, de se comportar como se dono fosse da coisa. Já no peculato desvio e no peculato furto, além do dolo, ele tem também uma finalidade específica de quê? De proveito próprio ou proveito alheio. Ele também tem uma finalidade específica de proveito próprio ou proveito alheio. Então, vamos lá, organizando. No peculato, apropriação, ele tem o dolo, né? Ele tem o dolo de assenhoramento, né? Ele tem o dolo de assenhoramento definitivo. Tem o dolo de assenhoramento definitivo. Já no peculato desvio e no peculato furto, além daquele dolo que nós já conhecemos, também ele tem o quê? Uma finalidade específica, que é qual que ele reclama proveito próprio ou alheio. Vamos colocar além do dolo, só para a gente não confundir, além do dolo, ele reclama uma finalidade específica. Qual é essa finalidade? O proveito próprio ou alheio. O que quer dizer esse assenhoramento aí, definitivo, professor? Ele se tornar dono da coisa, né? Ele é assenhoramento definitivo, ele se tornar o senhor da coisa com definitividade, ele pegar para si. Entendeu? Ok. Próprio ou alheio, né? Tem a finalidade específica no caso do peculato furto, no peculato desvio, que não é somente aquele dolo de se assenhorar, mas também busca ter um proveito, né? Esse proveito não necessariamente tem que ser, esse proveito próprio não necessariamente tem que ser econômico, deixe-se claro isso. Outra questão é, pessoal, e o peculato de uso? Olha só. Peculato de uso. E agora? O dolo do sujeito é de usar. É de usar a coisa para depois devolver à administração. Seria fato atípico ou seria fato típico? Né? Seria um fato atípico ou seria típico? A conduta de você se assenhorar do bem, mas não com ânimos definitivos, mas com ânimos de usar, de pegar, usar e devolver. Não sei se vocês se recordam. Eu também não acompanhei mais o caso, eu só vi a reportagem. Anos atrás, teve, né, uma época aí que o Eike Batista sofreu umas buscas e apreensões, um dos seus carros de luxo apreendidos pela justiça e tudo mais. E uma reportagem um dia noticiou de um juiz estar dirigindo o veículo apreendido, o veículo de Eike Batista que estava apreendido. Talvez o juiz olhou assim, rapaz, isso aqui nem eu trabalhando na minha vida, todo dia como juiz eu compro um carro desse, talvez, né, ele pensando. Aí foi lá e foi dar uns rolé na máquina, não sei se era no Rio, né, eu não me recordo bem da notícia, já faz bastante tempo, e eu confesso que não acompanhei o caso, mas eu acho que eu ainda era estudante, se eu não me engano, mas faz um tempo já. Aí, nesse caso, o magistrado, ele cometeu o crime de peculato? Sim ou não? Na visão de vocês? Hein, pessoal? Ele cometeu o crime de peculato? Sim ou não? Acho que não, porque ele não causou prejuízo, né? Certo. Nacílio diz... Ele queria dar um rolê numa tremenda máquina, era um McLaren. Beleza. Então, ó,
Observa bem, né? Neste caso, ele não será fato típico, mas não é somente no tocante ao prejuízo, mas ele será atípico por ausência de previsão do verbo usar. É o mesmo raciocínio que a gente utiliza do furto de uso. Não é? Lembra quando vocês estavam estudando crimes contra o patrimônio? Não sei quem foi que ministrou para vocês, mas com certeza vocês, uma hora ou outra, se depararam, né, com a figura do furto de uso. Se a pessoa pegar e furtar, a pessoa furtou o bem, mas com a intenção só de usar o bem, não de ter a posse para si, em tese não é crime. Do mesmo modo é aqui. Agora um detalhe, não deixa da conduta ser ilícita. Tá bem? Aqui no caso do funcionário público. Ele pode ser atípico para o penal, mas não quer dizer que essa conduta do agente público que só dá um rolé, né, como o Darcílio disse, não vai ser um ilícito. Pode ser um ilícito de quê? Por exemplo, improbidade administrativa. Pode configurar uma improbidade administrativa. E desse modo, o agente público ele poderá ser responsabilizado, pois ele violou o quê? Por exemplo, a moralidade administrativa, né? Que é um dos princípios que podem ser violados, podem configurar a conhecida improbidade administrativa. Se eu não me engano, lá no artigo 9º, um dos incisos. Agora, na minha mente, faltou-me a memória. Faltou-me a recordação. Então, vamos lá. Quando ocorrerá efetivamente a consumação do delito? Pessoal, a consumação do delito do peculato doloso, né? Ele se consuma com a efetiva apropriação, ou com o efetivo desvio, ou com a efetiva subtração, tá? Então vamos lá. Se consuma com a efetiva apropriação, com o efetivo desvio, com a efetiva subtração. Por que se ocorre exatamente quando ocorre a efetiva conduta desses três verbos? Pessoal, porque nós estamos diante de um crime material ou causal, né? Nós estamos diante de um crime material, ou também chamado de causal, ou seja, aquele crime que cria um resultado, que é necessário existir um resultado naturalístico, uma alteração no mundo exterior. Então, o crime de peculato é um crime material, é um crime causal. Então, só vai se consumar quando efetivamente ocorrer a apropriação, quando efetivamente o bem, o dinheiro, o valor for efetivamente desviado, ou quando houver a efetiva subtração do bem, do valor, ou de qualquer bem móvel que esteja de posse da administração. Peculato doloso e reparação do dano. Olha só, né? Causou dano à administração pública. E aí? Se houver reparação do dano, haverá a exclusão do peculato? No caso do peculato doloso? Pessoal, primeiro ponto. No peculato doloso, a reparação do dano não exclui o crime e nem extingue a punibilidade. Vamos colocar essa observação que ela é muito importante, tá? No peculato doloso, a reparação do dano não extingue o crime, né? Não exclui não extingue o crime, não... Vou falar melhor, é muito coisa esquisita um pouquinho com esse extingue. Não afasta, vamos colocar assim.
Não Isso aí é afasta. coisa da violação da confiança na administração pública, professor. Como? Só a reparação não paga o crime por conta da violação da confiança na administração pública? Sem dúvidas que tem esse fundamento também inserido, tá, Darcílio? Sem dúvida alguma. Não afasta o crime, não extingue a punibilidade, tá? A reparação do dano não afasta o crime, não extingue a punibilidade. Porém, pode configurar duas situações. A primeira delas pode configurar o quê? A figura do arrependimento posterior. Arrependimento posterior, que nós estudamos lá na parte geral, né? Ou pode também configurar uma atenuante. Pode configurar, aqui ficou feio pra caramba, porque a caneta começou a arranhar aqui. Atenuante. Certo que a letra também não dá essa melhorada não, né? O arrependimento posterior, pessoal, está previsto aonde no Código Penal? Ele está previsto lá no artigo 16 do CP. Já a atenuante é uma atenuante genérica, que é a atenuante do artigo 65, inciso 3, a linha, deixa eu abrir aqui o planalto direitinho que saiu, a linha B do Código Penal, tá? Então, a depender do caso concreto, a reparação do dano pode causar o quê? Pode trazer o arrependimento posterior ou pode configurar também uma atenuante, a depender do caso. Pessoal, não caiam na pegadinha, porque lembrem-se bem, peculato doloso, não há extinção de punibilidade, não torna o fato atípico, tá? A reparação do dano, no máximo, no peculato doloso, pode causar o quê? Pode trazer um arrependimento posterior ou pode configurar uma mera atenuante, tá? Olha só o parágrafo 4º do 33, que ele traz uma expressão que, interessante, na turma da manhã, quando eu trouxe, eu tinha colocado a observação sobre ele, mas eu não tinha nada nos meus rascunhos. Aí eu fui pesquisar no momento da aula no livro, que eu utilizei até o Guilherme Souza Nutti, né? Olha só a redação do parágrafo 4º. Condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime de cumprimento de pena condicionado à reparação do dano que causou a devolução do produto ilícito praticado com acréscimos legais. Pessoal, pelo que eu li, prevalece que o entendimento é o seguinte, que isso aqui, esse entendimento da condicionalidade da progressão de regime é inconstitucional. Tá? É inconstitucional. Desse modo, a reparação do dano terá que se valer dos instrumentos normais de cobrança, de execução civil, do patrimônio do devedor, enfim. Mas não pode condicionar do agente sair do regime fechado para ir para o semiaberto a reparação do dano, tá? Então, esse artigo 33, parágrafo 4º, é tido como inconstitucional pela doutrina. Tentativa. É possível? Pessoal, nós estamos diante de um crime plurissubsistente, né? Plurissubsistente. Agora eu dou R aqui. Crime plurissubsistente. O que é que significa isso, professor? Esse negócio come com o quê? Plurissubsistente quer dizer o quê? Que a infração penal, ela pode, a conduta delituosa, ela pode ser o quê? Fragmentada em vários atos de execução. Então, é um crime plurissubsistente, então, portanto, admite a tentativa. Admite a tentativa. Então, se perguntar, é possível tentativa no crime de peculato doloso? Vocês responderão sem medo de errar que sim, é possível. E a ação penal, sem medo de errar também, vocês vão falar o quê? Que é a ação pública incondicionada.
Pública incondicionada. Então, já levem isso na mente no material de vocês. Agora nós vamos observar a figura do peculato culposo. Ele é bem tranquilo, bem suave, pessoal. Olha só a previsão legal. Parágrafo 2º do 312. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena 3 meses a 1 ano de detenção. Então, nós estamos diante de um crime de menor potencial ofensivo. E, portanto, cabem as medidas despenalizadoras da Lei 9.099 para o presente caso. Olha só o conceito de Kleber Masson para o peculato culposo. É o concurso não intencional. Olha só, quando ele fala, se o funcionário concorre culposamente para o crime de outro. Então, vamos lá. É o concurso não intencional pelo funcionário público realizado por ação ou omissão mediante imprudência ou negligência para a apropriação, desvio, subtração de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel pertencente ao Estado ou sob sua guarda por terceira pessoa. Então, aqui, o agente público ele não atua com o dolo de fazer com que um terceiro ele subtraia, que ele se aproprie, que ele desvie determinado bem móvel, né? Ele não atua nesse sentido, ele não tem aquela intenção, mas ele foi imprudente, ele foi negligente no seu atuar, seja por uma ação, seja por uma omissão, que fez com que um terceiro de má-fé se valesse dessa inobservância do dever objetivo de cuidado. Olha a palavra-chave, pessoal. Se vocês tiverem um bloquinho de anotações que você colocar anotações para a vida, você vai anotar essa expressão. Inobservância do dever objetivo de cuidado. Isso significa conduta culposa. Isso significa conduta culposa. É a inobservância do dever objetivo de cuidado, que pode se materializar de 3 modos: imprudência, negligência ou imperícia. Quando a gente fala em crime culposo, né, a primeira coisa, eu sei responder mais, é o crime cometido por imprudência, imperícia ou negligência. Certo? E o que é a culpa? É negligência, imperícia. Não, aluno. O que é a culpa? Aí, né, vem aquela situação constrangedora da gente. Poxa, não sei. A culpa é isso, pessoal. É a inobservância do dever objetivo de cuidado. Então, coloquem no bloco de anotações para a vida essa expressão. Uma coisa é conhecer como a culpa se exterioriza. Outra coisa é saber o que significa culpa, tá? Então, vamos lá. Quais são os requisitos do peculato culposo? Primeiro, conduta culposa do funcionário público. Ele não pode agir com a intenção de facilitar a atuação do outro, porque senão ele vai agir como autor do delito, tá? E irá ter um concurso de pessoas. Então, vamos lá, ó. Tem que ocorrer também o quê? Prática de crime doloso por terceira pessoa, aproveitando-se da facilidade culposamente proporcionada pelo funcionário público. Então, nós temos que ter esse requisito. O agente público agir com culpa, o terceiro agir com dolo, se aproveitando da facilidade da culpa do funcionário público. Consumação e tentativa, né? Consumação e tentativa, neste caso, pessoal, no peculato culposo, a consumação ocorre quando o crime perpetrado pelo terceiro se consuma, tá? Então, a consumação ocorre, vai ficar até um pouquinho repetitivo, com a consumação do crime. Vamos colocar até assim, ó, doloso, praticado pelo terceiro. Então, a consumação do peculato culposo depende da consumação do crime doloso. Aí a pergunta, é possível tentativa no peculato culposo? Não.
Não é possível haver tentativa em crimes culposos, tá? Então, não é possível tentativa. Não é possível tentativa. Por quê? Porque nós estamos diante de um crime culposo. E agora vem a diferença que eu disse, muita atenção para a questão da reparação do dano, pessoal. Olha só o que diz o parágrafo 3º do 312. No caso do parágrafo anterior, ou seja, peculato culposo, a reparação do dano, se for antes da sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz pela metade a pena imposta. Então, aqui sim, a reparação do dano extingue a punibilidade. A reparação do dano pode reduzir a pena pela metade, né? Pode reduzir a pena pela metade. Então, muita atenção, reparação do dano, extinção de punibilidade ou causa de diminuição da pena pela metade, somente se for na figura do peculato culposo. Somente se for na figura do peculato culposo. Olha só o esquemazinho que eu coloquei. Se a reparação ocorrer antes da decisão transitada em julgada, extingue a punibilidade. Se ocorrer depois do trânsito em julgado, será o quê? Ocorrerá diminuição pela metade. E, logicamente, se após o trânsito em julgado, o juiz competente é o juiz da execução. Não poderia ser outro, não é verdade? Então, turma, com isso, nós concluímos a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do tema. Né? Peculato é um crime bem interessante de ser estudado. E fica aqui as minhas considerações, pessoal. Até este sábado, tá? Até o sábado, eu estarei disponibilizando a aula gravada da nossa aula de prática, tá? Eu já vou disponibilizar também um material, não sei se eu disponibilizei também, sobre peças de reação defensiva à peça acusatória, para que vocês já vão dando uma lida sobre isso, tá? Que nós vamos estudar defesa preliminar e resposta à acusação. Então, um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço, fiquem com Deus e até a próxima, meus queridos.